1 Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Fala, o apóstolo Pedro escreveu essa carta direcionando para a igreja dele, do Senhor Jesus, para entendimento nosso. Mas é importante que você peça ajuda do Espírito Santo, para que você possa entender o quão maravilhoso é ser cristão, quão maravilhoso é fazer parte do projeto do nosso Deus, fazer parte de algo eterno, não é algo passageiro e nem só para satisfazer os nossos desejos, mas algo assim para a glória do próprio Deus. Então ele diz assim: vós, porém, eu creio assim que ele está dizendo fazendo um contraste entre os judeus, que era para ser o que nós somos hoje, e eles falharam porque eles tropeçaram na pedra angular, que é o Senhor Jesus. Mas ele diz: vós, porém, ou a igreja de Jesus, esse vós aqui é o corpo de Cristo, e claro, cada um individualmente. Sois, ele disse, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, ou exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Como dizia, ou como disse o pastor Mauro, ele disse, a palavra em si já está bem clara, mas tem algumas coisas nas entrelinhas que a gente precisa captar para que nossa vida seja edificada e nós possamos fazer de tudo para que a gente faça jus àquilo que Ele fez por nós. Então, quando Deus colocou no coração do apóstolo Pedro e revelou para ele essas coisas tão tremendas e poderosas, tão profundas sobre a igreja, sobre os cristãos, porque quando eu falo igreja, vós, raça eleita, está falando do corpo de Cristo, né? Porque algum tempinho atrás, se não está falhando a minha memória, a Veronice ouviu uma pregação e eu acompanhei com ela. E essa pessoa fez uma explicação que me ajudou a entender um pouco melhor. Porque a pessoa estava dizendo assim, o pastor estava dizendo que tem pessoas que não vêm para o culto, porque diz assim, não, eu sou a igreja. Ele disse, não, isso não é verdade, isso não está da forma correta. Ele disse, nós individualmente somos membros do corpo de Cristo. Somos membros da igreja. E no conjunto geral, nós somos a igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo. E nós individualmente fazemos parte desse corpo, porém somos membros. Então, se um membro fica fora do corpo, ele morre, porque está desligado do restante do corpo. Então, sozinho, nós não somos igreja, mas nós somos membros da igreja, membros do corpo de Cristo. Eu quero dizer, igreja, não estou me referindo à igreja local, mas eu estou me referindo à igreja corpo de Cristo de todos os tempos, na verdade, desde que começou a igreja até hoje. Amém? Todos os crentes. Então, esse é o corpo de Cristo. E eu gostaria um pouco de conversar com vocês
sobre esse corpo de Cristo, sobre o que é de fato a igreja de Jesus. Conversar um pouco com vocês, porque não daria para aprofundar como era devido, porque o tempo avançou muito, mas algumas coisas eu gostaria que você acompanhasse esse raciocínio comigo, que você pudesse entender no Espírito o que esses versículos estão dizendo. Porque nesse texto, ele está falando sobre o corpo, sobre a igreja. Quando ele diz, vós sois. Então a igreja de Jesus Cristo, ela tem origem, ela tem um início, e ela terá um fim aqui na terra. Aqui na terra. Mas ela continuará existindo. Aonde Deus estiver, nós estaremos. Então ela teve um início. Assim como a vida humana tem início, a igreja teve um início. E ela tem uma identidade que é dada pelo próprio Deus. E ela também tem um propósito para estar aqui na terra. E como hoje é o culto missionário, é importante que a gente se atenha um pouco, aliás, fale um pouco sobre o propósito do corpo de Cristo estar aqui neste mundo. E ela também tem o seu destino. Então, assim como nós temos o início, temos o propósito para estarmos aqui, temos uma identidade, temos o nosso futuro, assim é a igreja do Senhor Jesus. Eu queria dizer assim, que pela linguagem de Deus na palavra dele, alguns versículos mencionam uma frase dizendo assim, antes da fundação do mundo. Essa frase foi dita um dia por Jesus Cristo, aliás, por João escreveu a respeito de Jesus, no capítulo 17, Jesus falando, no verso 21, se não me falha a memória, 21 ou 22, que diz assim, que tu me amastes antes da fundação do mundo. Isso é uma frase, né? Uma frase que Jesus disse que o Pai o amou antes da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 1, verso 4, diz que Deus escolheu a sua igreja antes da fundação do mundo. Então, na mente de Deus, na eternidade passada, para a gente entender somente isso, que não existe, eu creio assim, que não existe eternidade passada e futura, mas para nós humanos, a gente pode entender assim, a eternidade passada. Na eternidade passada, na mente de Deus já existia a igreja dele. Mas veio a existência nesse mundo físico, eu creio que ela começou com a vinda de Jesus Cristo, mas ela foi estabelecida com a descida do Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos fala que desceu o Espírito Santo sobre aqueles 120 pessoas que estavam reunidas naquele lugar. E eles então receberam a virtude, o poder de Deus, e eles foram mudados, eles foram transformados e começaram então o início da pregação do Evangelho, e aí se estendeu até os nossos dias. Então ela teve um início aqui na terra, na plenitude dos tempos. E Jesus veio e ele estabeleceu, porque Jesus disse assim, no capítulo 16, verso 18 de Mateus, ele diz assim que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Significa que até aquele presente momento da vida de Jesus, nos seus 30 e quase 3 anos, ou 33 anos, ele disse, edificarei a minha igreja. Então a igreja começou mesmo, deu o start inicial, no dia da descida do Espírito Santo. Amém? É só para entender a origem da igreja, porque a igreja fisicamente não existia no Velho Testamento. O povo de Israel continua sendo. Mas a igreja é algo distinto, feitura de Deus.
que teve esse início. E ela tem uma identidade dada por Deus. Como igreja, ela tem uma identidade. E ela diz o seguinte, fazendo parte dessa identidade. Eu queria que você raciocinasse um pouquinho comigo. Ela diz que a igreja é uma raça eleita. Escuta, a palavra raça, ela vem do grego, aliás, no grego, quando foi escrito, a palavra é geno. E nesse sentido digamos assim, que essa geno é um agrupamento de gente com vida e descendência comum. Então veja bem, existe a raça humana. Então veja bem, olha, preste atenção quão grande, quão poderoso é a ideia de Deus de falar sobre nós, que nós somos uma raça dele, uma raça eleita, porque nós não somente somos parte da raça humana, onde havia um cabeça chamado Adão, né? Então toda a raça humana descende de Adão e Eva. Então chamados de raça humana. Mas a raça eleita é outra raça criada por Deus. Já não é mais ligado ao primeiro Adão, mas ao último Adão chamado Jesus Cristo. Ele é o cabeça dessa nova raça que ele mesmo criou. E ele diz que nós somos gerados pelo Espírito Santo. Diz assim lá em Tito, pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E lá em Efésios diz que é pela lavagem, pela palavra de Deus. Nós somos gerados. Então os cristãos, escute, os que creem no Senhor Jesus, os chamados crentes, que Deus dá a eles o nome de raça eleita, é uma nova raça criada pelo próprio Espírito Santo ao gerar e trazer sobre nós a vida de Deus. No caso, nós, todas as pessoas que recebem a Jesus como Senhor e Salvador e nascem de novo, fazem parte da raça eleita. Então entenda assim, nós continuamos humanos, continuamos fazendo parte da raça humana, mas já não há mais em nós somente nós não somos só descendentes do primeiro Adão, mas também agora somos descendentes do último Adão. Então agora existe em nós dois tipos de raça, uma raça eleita, uma raça gerada de novo por Deus, e somos também humanos da descendência de Adão. Então isso deveria fazer de nós essa identidade de raça criada por Deus, uma raça diferente, uma raça com vida eterna, que não terá mais fim, né? Não, já está livre da condenação eterna, já tem um destino. Então essas pessoas, se nós entendêssemos bem a identidade que Deus nos deu, o grande problema está que nós, os cristãos, somos muito rasos no entendimento do que Deus fez por nós, no que de fato nós somos para Deus. Ei, como igreja, repita comigo assim: eu não sou o grande eu sou, mas pela graça do grande eu sou o que sou.
Ei, quando você dizer eu sou o que sou por Deus, você não é qualquer pessoa. Você, como igreja, é uma raça criada por Deus. Você é alguém muito, muito, muito especial para Deus. Então, se nós entendêssemos a profundidade, nós viveríamos fazendo jus à posição que Deus nos deu. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos, não aqui em Humaitá, mas em alguns lugares, a maioria vive apenas como um ser humano. Vive naturalmente. Vive somente o natural da terceira dimensão. Não vive na identidade que Deus criou para nós. Então, escute, eu estou colocando a primeira palavra, mas toda a explanação aqui do verso 9, ele está dizendo, vocês são raça eleita. Além de raça eleita, uma nova geração criada por Deus, vocês também, nós também, ele diz, somos sacerdócio real. Aonde era para ser Israel, o sacerdócio de Deus na terra, eles falharam. Mas Deus deu para a igreja a oportunidade de ser o sacerdócio real. O que faz um sacerdote? Qual é a função sacerdotal? Então, como igreja, nós somos sacerdócio real. Nós temos uma função sacerdotal. Naturalmente, escute, como que eu diria naturalmente, mas normalmente, o papel de um sacerdote, a função de um sacerdote é duas coisas. E eu tive o privilégio de um dia ser convidado por uma irmã, uma membro da igreja luterana. Eu pude ver a liturgia de um culto luterano, uma vez só que fui. E o pastor, ele fazia assim, dado num momento lá da liturgia, ele virava para a igreja e fazia uma oração lá, depois ele virava para o santuário ali e fazia outra oração a Deus, eu acho, né? Então essa função é a função sacerdotal, é apresentar Deus para as pessoas e apresentar as pessoas para Deus. Então a função da igreja hoje é apresentar em oração o mundo para Deus e apresentar Deus para o mundo através da pregação. Amém? Então essa é a função da igreja. Por isso ele disse, nós somos sacerdócio, aliás, diz, vós sois sacerdócio real. É sacerdócio do reino de Deus. Porque existe um rei. Jesus é profeta, aliás, Jesus é rei e sacerdote e profeta. E nós somos esse sacerdócio desse reino de Jesus Cristo. Amém? Então não é qualquer coisa, não é pouca coisa, não. Porque nós somos a nossa identidade como filhos de Deus. A outra coisa que ele fala aqui, nós somos uma nação santa. Ou seja, uma nação, quase como que o gênero, né? Pessoas geradas de novo, uma nação, formando uma nação de crentes. Como existe a nação rubro-negra, né? Diz, é uma nação, né? Que não chega perto da nação de crentes, entendeu? A nação de cristãos, todos os crentes de todas as épocas juntos. É a nação santa, no caso, uma nação separada para algo santo. Amém? Tipo, algo que seria como que quando você é separado para algo de respeito, algo de
de sacrifício para Deus, entende? Então nós somos uma nação separada por Deus para oferecer sacrifício para Ele. E aí ele diz mais: povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu gostaria de saber, assim, você no seu íntimo, você se sente pertencente a Deus ou não? Sim ou não? Isso de verdade mesmo. Porque Ele que declara que a igreja é propriedade exclusiva dele. Agora, nós como igreja, não estamos muito ligando para Deus no nosso dia a dia. Nós até separamos o secular do religioso. Na verdade, a nossa vida, ela é total de Deus. Aqui no templo e fora do templo, era para ser de Deus. Exclusivamente dele. Mas o quanto nós, como nós somos rasos no conhecimento da palavra, como nós não conhecemos quase nada e não nos aprofundamos, aliás, tem muita gente que não leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez, entendeu? Agora, como conhecer Deus, se a palavra dele é a revelação do caráter dele? Então, como saber da profundidade que é a identidade da igreja dele, a identidade que ele deu para nós? Imagine assim, povo de propriedade exclusiva dele, teria que viver exclusivamente para ele, teria que viver independentemente dele, teria que viver todo o tempo ligado a ele, e com o propósito de fazer a vontade dele. Mas nós muitas vezes não estamos nem aí. Então, como igreja, se nós somos nascidos de novo, nós podemos dizer somos povo exclusivos de Deus. Mas não fazemos jus a essa posição tão privilegiada. E nós vivemos segundo a nossa própria vontade. E aí Deus, eu creio assim, apesar do grande amor que ele tem, ele se entristece. Porque era para ser uma vida extraordinária. A vida cristã era para ser algo poderoso, onde a manifestação da glória de Deus fosse constante. Poder, milagre, prodígio, tudo. Nós, cada pessoa, porque cada um aqui é um sacerdote. Quando fala sacerdócio real, é todos nós. Não é só os pastores, os líderes de células. Todos os crentes são sacerdócio real. Então era para cada um estar fazendo a sua função sacerdotal. Amém ou não amém? Todos nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então todos nós deveríamos viver exclusivamente para Deus. Se assim o fosse, as pessoas olhariam para nós e saberiam que em nós há algo diferente. Não é somente raça humana. Esse pessoal é diferente. Ainda que na mais dificuldade que temos, ainda assim tem gente que fala, eu sinto algo diferente em você. Vejo algo diferente em você. Por quê? Porque existe o Espírito Santo. Mas era para ser com muito mais intensidade. Quantos concordam comigo? Era para ser muito mais forte isso. Porque nós muitas vezes temos a ficar assistindo cultos, né? Nos domingos, só isso. Nós não nos envolvemos de fato, ou não nos comprometemos de fato com a nossa função sacerdotal, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos entendendo o que eu estou dizendo aqui? E aí ele fala da identidade, ele fala do propósito. Por que que nós estamos nesse mundo? E ele fala que nós estamos aqui para proclamar as virtudes de Deus. Como ele diz, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, quando Deus fez uma obra em nossa vida no sentido de salvação,
Ele nos tirou de um lugar e nos colocou em outro lugar. Quando se lembra desse versículo? Colossenses fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. Então nós fomos tirados de uma situação terrível para uma posição tão privilegiada. Por exemplo, das trevas significa que nós estávamos desgarrados de Deus. Porque luz e trevas, no sentido da ausência de Deus, Deus é luz. E na ausência de Deus, as pessoas estão nas trevas, estão sob o regime de Satanás, sobre o regime do inferno, sobre as práticas do primeiro Adão. E ele então nos tira e nos coloca numa posição de estarmos agora no reino do Filho dele. Reino de Deus. Reino de Jesus Cristo. E aí então a ideia seria uma mudança radical acontecer na nossa vida. Do que éramos para que somos. E isso vai sendo testemunho para as pessoas que estão perdidas. Então nós vamos proclamar as virtudes de Deus na nossa vida. Amém. A ideia de Deus de nos deixar aqui como crentes, estando no reino de Jesus, é que a gente proclame as virtudes de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a salvação de Deus para outros perdidos. Então, infelizmente, nós nos preocupamos pouco porque não sentimos a dor de Deus. Não sentimos o que Ele sente. Eu fiquei pensando, como será? Porque Deus declara na Bíblia que Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Mas tantas atrocidades, tantas coisas ruins acontecem no mundo, especialmente nesses últimos tempos, que eu fico pensando como é que Deus vê essa situação. E aí, Deus, como Ele é amor, como que Ele vê essas pessoas? Então eu perguntei para Deus sobre aqueles terroristas, né? O Hamas. Como que Deus vê eles? Porque o que eles fizeram nem é publicado assim para todo mundo. Existe um vídeo gravado pelos próprios, que eles tinham câmeras nas suas testas, né? Onde eles iam gravando. E aí Israel retomou isso aí. E tem 40 minutos sem cortes gravados por eles mesmos, pelos terroristas. E diz que um repórter da Record estava dizendo assim, que não tem como expressar o que ele viu naqueles vídeos. É algo assim que vai, talvez, ele disse, que vai além do que os nazistas faziam quando eles estavam no poder, lá na Alemanha. Ele disse, olha, não dá para contar, não dá para referir. O que eles fizeram. Aí eu pensei, como Deus vê essas pessoas. Porque o amor de Deus é algo que você não pode medir. Deus é amor. Então não tem tamanho o amor de Deus. O amor de Deus pelas pessoas. E Ele manda a gente orar pelos inimigos. Aliás, amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então, se Ele manda a gente amar os inimigos, é porque Ele ama. Porque Ele não vê as pessoas pelo que elas fazem. Ele vê as pessoas como seres humanos. Precisam da graça dele. Precisam da salvação. Porque nós já ficaríamos contra, né? Mas Deus ama as pessoas, mas não ama
o pecado. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então Ele tem vontade de salvar essas pessoas. Então, da mesma forma, cada um de nós devemos amar as pessoas, os perdidos, porque todos estão, os que estão sem Deus, estão condenados. Todo ser humano, bonzinhos ou ruinzinhos, todos eles estão debaixo da ira de Deus, desligado de Deus. Então, eles estão destituídos da glória de Deus. Marcos 16 fala assim: quem crê será salvo. Não, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Já está debaixo de condenação. Aí é que entra, se nós temos uma identidade de Deus em nós, se nós somos de fato nascidos de novo, esse amor de Deus precisa se manifestar em favor dos perdidos. A gente não pode ser egoístas e ficar agradecidos somente pelo que temos e não se importar com os demais. Ou seja, nós estamos aqui para proclamarmos o poder de Deus, as virtudes de Deus, o amor de Deus pelas pessoas, amando aqueles que nos odeiam. Isso que faz toda a diferença. É você se humilhar e amar as pessoas indistintamente, como Deus ama. Não é fácil, mas Ele manda a gente amar os inimigos. Então, existem muitos que odeiam os cristãos, mas eles precisam de salvação. Nós somos tirados das trevas e colocados sobre a luz para proclamarmos as virtudes de Deus. Então, a razão da igreja está nesse mundo de trevas, nesse sistema corrompido, é brilharmos como luzeiros de Deus, sermos luz e sal deste mundo. Nós estamos entendendo até agora? Então, nós temos esse papel por causa do que Deus fez por nós. E se for preciso morrer por Ele, devemos morrer. Porque Deus deu a vida dele por nós. E aí, essas atitudes nossas, do nosso coração, é que vai atrair muitas pessoas que estão aí, precisando, nem odeiam, mas não sabem da verdade. E você pode atraí-los para a sua célula, atrair para a sua geração e compartilhar o amor de Deus, que é muito tremendo. O amor de Deus é algo assim, fora do comum. Eu concluo aqui dizendo só que, para você entender o quanto Deus é amor, a pregação que tem aí na internet, da pastora Williams, da pastora Edmeia Williams, ela conta que ela conheceu uma família onde o filho estava com AIDS, estava num estado tão terrível de dor que ele sentia. E a mãe desse menino orava por ele, era crente. E ela, pastora, se uniu a ela e começou a ir na casa dela para orar pelo filho dela. Mas como ele odiava ela e não queria ouvi-la pregar, então ela pregava, dizendo assim que ela ficava do lado de cada parede, e ele ouvindo lá, mas ele estava lá do outro lado. Ela pregava Jesus, aliás, ela pregava para Jesus, para ele ouvir sobre isso. E aí, por muitos dias assim, mas ele se dizia ateu, odiava Deus, odiava crente e estava morrendo. E aí ele precisava de um remédio
E na fundação do Cazuza tinha, e ela foi lá, disse, olha, não tenho receita, não tenho nada, só tenho o desejo de ter esse remédio. E aí a mãe do Cazuza falou, deixa que eu vou lhe arrumar esse remédio. Quando você precisar, pode vir aqui. E ela levou esse remédio para esse rapaz, e ele até aliviou um pouco, sabe? Mas não resolveu, porque ele continuou odiando Deus. E eles continuaram orando. Só que um dia, ela falou que deu vontade dela ir a pé. E é longe. Era do Botafogo, parece até Morro da Marta. Ou da Marta para o Botafogo, não sei bem. Sei que ela falou, vou andar a pé, quero andar, hoje eu quero andar. Deixou o carro dela na garagem, foi andando a pé. E nesse trajeto, ela encontra um menino oferecendo para ela se ela queria comprar caqui. Para que eu vou comprar caqui? Mas ele ofereceu, não compro tal. Quanto é tal? Não é muito, é caro para mim. Então leva 2 por 10, tá? Era 10 no só. Leva os 2 por 10, tá? Ela tá, vou levar. E foi andando até chegar na casa do rapaz. Quando ele chega lá, a mãe dele tinha saído. E ela falou, então, disse que ele não comia mais nada. Estava numa situação muito terrível já para a morte. Ela chega com um caqui. Fala, você não quer comer um caqui? Você não quer? Ofereceu para ele, porque não comia nada. Ele que começou a gritar. Ele existe, ele existe, ele existe. Deus existe. Ele tinha... Aí ele comeu o caqui e falou para ela, de madrugada, eu estava muito sofrendo. E eu xinguei Deus. Se o Senhor existisse, se o Senhor fosse bom mesmo, se o Senhor... Então, e falando assim, xingando Deus, falou, o Senhor faria pelo menos aquela gorda trazer um caqui para mim. Se o Senhor existir, o Senhor faria isso por mim. Não que ele quisesse, mas ele queria que Deus mostrasse aquela gorda trouxesse caqui. Ela disse que você pode xingar, mas se chamar de gorda, ela fica muito chateada. Mas ela relevou, né? E aí ele recebeu Jesus por causa disso. Porque ele falou para Deus, se o Senhor existe, que aquela gorda traga um caqui. Então, quando ela trouxe caqui, ele disse que Deus existe. E entregou a vida para Jesus. E quando foi 6 horas da tarde, ele morreu. Mas morreu com Cristo. Então, ela falou, então eu vou comprar mais caqui. Aí pediu para ir lá. Aí os caras falaram aqui, nunca teve ninguém vendendo caqui. Nem um menino, não existe. E não é tempo de caqui. Ela falou, eu barganhei com um anjo. Um anjo apareceu só para eu fazer isso. Né? Sem saber, era um anjo oferecendo caqui para levar. Então, agora imagine o cara xingando Deus. Não gosta de Deus, sabe? Não está nem aí para Deus. Vivendo uma vida, que viveu talvez uma vida ímpia. Mas o amor de Deus é tão grande que se importou com ele e fez ela levar o caqui para ele. Que amor é esse? Que amor assim, incomparável, incondicional, muito mais do que a gente possa imaginar. Ou a gente possa sentir. Esse é o amor de Deus. Pela vida do ser humano. Então nós precisamos sentir esse amor e amar as pessoas, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração.